Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da aula de hoje é dimensões da reprodução humana e a importância do autocuidado. Até aqui, nós conhecemos o sistema reprodutor feminino e masculino, entendemos como que os gametas eles são produzidos e como que ocorre o encontro, como pode ser evitado o encontro, e também conversamos sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis. Nessa aula de hoje, nós vamos entender outros contextos relacionados à reprodução, além do contexto biológico, além do conceito biológico de reprodução. Então, vamos começar pelo ponto de vista biológico, em seguida vamos dar continuidade aos outros pontos de vista. Então, com relação ao ponto de vista biológico, a reprodução ela é uma das características que ajudam a diferenciar os seres vivos dos outros seres inanimados, dos seres que não têm vida. Então, a capacidade do ser vivo de conseguir se reproduzir, de conseguir se multiplicar, deixar descendentes, é uma característica importantíssima que permite com que aquele indivíduo ele consiga perpetuar a sua espécie e consiga um processo evolutivo dessa espécie. Então, do ponto de vista biológico, a reprodução é quase que uma obrigação, já que nós levamos em consideração essa necessidade que esse processo ele ocorra para que haja a manutenção das espécies. Então, do ponto de vista biológico, a reprodução é quase que uma obrigação. Mas nós não temos só o ponto de vista biológico, nós temos outras dimensões relacionadas à reprodução, que é voltado ao lado social e ao lado cultural. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, com relação ao ponto de vista social e cultural, apesar da reprodução ela ser um processo que geralmente envolve dois indivíduos, pensando na reprodução humana, envolve o homem e a mulher, nem sempre nós vimos a maternidade, a questão da prole, ela recair com o mesmo peso para os dois gêneros, para o homem e para a mulher. Nós sempre observamos ao longo da história que o peso da prole sempre acaba caindo mais na mulher do que no homem. Então, a construção cultural da paternidade, ela não tem a mesma força social da maternidade. Por muito tempo, as mulheres elas eram vistas como somente geradoras de filhos e tendo como principal função ter os filhos e cuidar da prole. Então, a questão da criação, da educação, sempre recaía mais sobre a mulher, sendo dedicação dela mais do que do homem, tá? Então, a questão da reprodução, ela vai permear homens e mulheres de diferentes formas. Então, a gente observa que para a mulher, a reprodução ela sempre foi quase que uma obrigação. Então, sempre foi observado como o papel da mulher, obrigação casar, ter filhos, reproduzir e criá-los, tá? Enquanto que para os homens, a reprodução, ela era vista, como necessária para provar a sua virilidade. Então, a gente observa que nessa questão da reprodução, a gente era enxergado de duas formas diferentes para o homem e para a mulher. No passado, as mulheres que buscavam por métodos contraceptivos, elas eram muitas vezes consideradas frias por não quererem cumprir o seu papel social. Então, elas eram consideradas, digamos, como imprestáveis, porque elas não queriam ter filhos, elas queriam controlar a natalidade e isso não era bem visto na sociedade. Então, por muito tempo, as mulheres elas precisaram viver um dilema. Então, elas viviam divididas entre um primeiro ponto que estava relacionado a controle de natalidade, controlar a quantidade de filhos através do uso de métodos contraceptivos e assim elas acabarem tornando-se imprestáveis para o sexo e para a reprodução, então sendo consideradas frias, inúteis para a reprodução, nessa perspectiva cultural, e por outro lado elas pensavam, não, vamos fazer o controle, não fazer o controle de natalidade, experimentar sucessivas gravidezes e ter sobre ela todo o peso da criação dos filhos. Então era esse dilema, ou
controlar a natalidade e ser julgada por isso, ou não controlar e experimentar várias gravidezes. Mas a partir do momento em que as sociedades elas passam a se desenvolverem e as mulheres elas passam a conquistar diversos direitos, a identidade feminina ela começa aos poucos a desvencilhar dessa identidade materna, só como um papel primordial de mãe, e a reprodução ela passa a ser enxergada como algo opcional e que não deve cair só sobre a mulher a responsabilidade. Então, sem dúvidas, a reprodução ela é um processo essencial, ela é necessária para os seres vivos, mas ela deve ser vista como uma opção e não como uma obrigação. Parte dessa reviravolta, além da relação da mudança da sociedade, dos direitos alcançados pela mulher, nós também temos que dar créditos à evolução dos diversos métodos contraceptivos. Então, a partir do momento que foram surgindo preservativos, pílulas anticoncepcionais, foi possível ter um controle maior da natalidade e mudar esse pensamento e a sociedade mudar ao mesmo tempo e enxergar a reprodução como uma opção, enxergar de outra forma. Então, a opção de ter filhos, ela passa a existir a partir desse momento e o controle de natalidade agora recai tanto sobre os homens quanto sobre as mulheres. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos métodos contraceptivos, tá? Então, a anticoncepção, ela tem uma história milenar, tá? Apesar desse papel da mulher começar a ter mudado, ser uma mudança mais recente, porque antigamente ela vista só como papel procriador, os métodos contraceptivos, eles já tinham conhecimento sobre alguns métodos desde a antiguidade, tá? Então, ali, Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 a.C., já sabia que a semente da cenoura selvagem era capaz de prevenir a gravidez. E tem relatos também que famílias gregas já faziam um controle de natalidade, tinham em torno de 1 ou 2 filhos por família. Os antigos egípcios também utilizavam tampões vaginais ou tampões feitos de excremento de crocodilo, de linho ou folhas comprimidas, para tentar evitar o encontro do sêmen, onde estão contidos os espermatozoides, no aparelho reprodutor feminino, com o ovócito liberado pelo ovário da mulher. Então, já era um método de barreira que já vinha sendo utilizado para evitar uma gravidez e tentar controlar a natalidade, tá? Apesar de antigo, por muito tempo as mulheres eram desencorajadas a usar esses métodos e era natural que elas viessem a experimentar várias gravidezes, tá? Então, os costumes eram os seguintes: as experiências sexuais da mulher eram apenas ligadas à proliferação da família. Então, as relações sexuais estavam relacionadas a isso, a ter filhos, a engravidar e a perpetuar a prole e os descendentes daquela família, tá? Mas aí, com a evolução dos métodos contraceptivos e da própria sociedade, os casais começaram a ter acesso a diversos tipos de métodos para controlar a natalidade, tá? Então, os preservativos, eles já começaram a ser inventados ali perto de um pouco antes de 1900, e os métodos contraceptivos, como o caso da pílula anticoncepcional, elas chegaram no mercado em torno de 1960. Então, a partir daí, começou a ter uma mudança, uma visão diferente, começou a se ter uma preocupação com relação ao controle de natalidade. Então, essa responsabilidade, ela passa a surgir tanto para homens quanto para mulheres. E nos tempos modernos, a gente entende, a gente exalta a importância das relações sexuais protegidas e da gravidez planejada, tá? Tanto a questão de controle de natalidade, quanto também a proteção do próprio indivíduo contra infecções, tá?
Então, o uso dos métodos contraceptivos, ele não é importante só para controlar a natalidade, para controlar a quantidade de filhos. Os métodos contraceptivos também são importantíssimos para evitar infecções sexualmente transmissíveis, como nós temos, né, como, por exemplo, a sífilis, a clamídia, a gonorreia, a hepatite, o HIV e tantas outras infecções que podem ser transmitidas através do ato sexual. Outro importante ponto é que, por meio do uso dos métodos contraceptivos, é possível fazer um planejamento familiar. Então, esse planejamento ele passa a ser exercido tendo um papel tanto pelo homem quanto pela mulher, e eles começam a dialogar e a entender quantos filhos são necessários ou quantos filhos não são necessários. E os métodos contraceptivos, eles ajudam nesse planejamento, tanto o planejamento para se ter filhos, quanto o planejamento para se evitar uma gravidez indesejada, tá? Então, a reprodução, ela deve ser enxergada como uma opção e não como uma obrigação, tá? E como tudo que permeia a nossa vida, nós temos opções, nós temos vontades, nós temos desejos diferentes, cada indivíduo tem uma vontade e um desejo diferente, tá? Então, a reprodução, ela deve ser enxergada dessa forma. E é de extrema importância procurar sempre o seu bem-estar, cultivar a qualidade de vida, buscar a autonomia, tá? Principalmente ter conhecimento, se você conhece o seu sistema reprodutor, se você conhece os cuidados, se você conhece as infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso relacionado à reprodução, você consegue ter um maior cuidado, você consegue ter uma integridade tanto física quanto estrutural. Então é preciso sempre buscar o autocuidado para que você tenha sempre um bem-estar e possa sempre gozar de saúde, você sempre ter saúde, sempre ter bem-estar, tá bom? E eu trouxe para vocês aqui 4 exercícios, 4 atividades em que a gente vai exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Então, a primeira questão: a reprodução do ponto de vista biológico é algo dispensável? Então, o primeiro ponto que nós vimos na aula de hoje é que, biologicamente, quando nós falamos de reprodução, ela é tida como uma obrigação, pensando biologicamente, porque uma das principais características dos seres vivos está relacionada à sua capacidade de se reproduzir, deixar descendentes. Então, do ponto de vista biológico, não, ela não é algo que seja dispensável, algo obrigatório. Segunda questão: para a mulher, a reprodução sempre foi uma escolha? Então, nós vimos que ao longo da história, essa visão da mulher como papel de mãe, como genitore da criação dos filhos exclusivamente para ela, foi mudando. A princípio, ela sempre teve essa visão de um papel essencial para a criação dos filhos, para ter os filhos, e a partir do momento em que for mudando a sociedade, os métodos contraceptivos foram surgindo, foram mudando esses pensamentos e a mulher ela passa a ser enxergada de uma outra forma. Então, esse conceito de escolha na reprodução, tanto para o homem quanto para a mulher, é um conceito mais recente. Terceira questão: qual a importância do uso de métodos contraceptivos? Então, nós vimos que a contracepção, o método contraceptivo, né, não vai prevenir só uma gravidez indesejada, ela também vai prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é importantíssima tanto para o planejamento familiar, quanto para prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Quarta questão: por que é importante manter hábitos que construam o autocuidado? Então, o autocuidado, ele acaba dando uma integridade para o ser humano, uma integridade para o indivíduo, permitindo um bem-estar, permitindo com que ele tenha o conhecimento, o cuidado com a sua vida e consiga tomar as decisões corretas nos momentos corretos. Então, o autocuidado, ele é essencial para o desenvolvimento humano. Aqui eu trouxe o gabarito para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês queiram assistir novamente essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar
essa aula e outros conteúdos, outros materiais que vão dar suporte para esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula!